E aí o que acontece? Nesse sentido, simultaneamente, você tem a deflação, porque os ativos eles passam a perder valor, você tem a deflação dos preços dos ativos, né? Ativos é café, soja, essas coisas, né? Junto a uma demanda agregada mais fragilizada, porque, como eu falei, eles começam a perder valor por conta de todos esses processos que eles vão implementando. Você tem o aumento das dívidas, porque as indústrias começam a se endividar, as empresas começam a se endividar, porque elas começam a ter que recorrer muitas a empréstimos para poder continuar funcionando, por conta dessa queda drástica da produtividade que eles estão provocando. E você tem uma piora considerável na distribuição de renda, tem tudo para piorar mais ainda a situação, levando, inclusive podendo levar ao colapso futuro do preço dos ativos. Porque a queda livre dos ativos financeiros faz com que se manifeste a deflação das taxas de câmbio, ou seja, a taxa de câmbio é o quanto uma moeda estrangeira vale no território nacional. Então, especialmente nas economias emergentes, que são mais impactadas com isso. Porque numa crise, o que acontece? Numa crise, os investidores saem dos países em desenvolvimento e vão para outros locais que eles acham mais seguro, por exemplo, como o Tesouro dos Estados Unidos. E esse capital ele sai rapidamente dos países. Né? Os estoques, os futuros dos commodities, do petróleo, os mercados cambiais, eles começam a implodir. E os mercados financeiros, entrando em um processo de retração, colapso, eles contraem a economia real. E aí eles começam a congelar o mercado de crédito. E aí, se você congela o mercado de crédito, para de entrar dinheiro para os bancos, que inclusive param de dar crédito, e o processo de consumo é paralisado. E isso gera uma recessão. Inclusive, as próprias empresas não podem desenvolver os seus empréstimos nem refinanciar os títulos corporativos. Né? Que aí é um problema, porque o título corporativo é, por exemplo, um título de dívida que é emitido pela empresa e vendido aos investidores. Né? Então, o que acontece? As empresas não conseguem mais refinanciar esses títulos. Então, elas começam a quebrar, elas começam a entrar em processo de falência porque não conseguem mais, porque o mercado de crédito ele congela, ele começa a ter bastante dificuldade. Isso vai gerando um ciclo de endividamento na economia do país. E aí, isso chega a um ponto que a maioria dos países produz o que eles produzem, não paga mais a dívida externa. Você olha, por exemplo, os Estados Unidos, aquela dívida deles é impagável, não tem como. E continua subindo, e continua subindo, e continua subindo. E aí todo o impacto do ataque da cadeia de abastecimento evolui para o da demanda do consumidor, que é obrigado a reduzir os custos, os gastos, mediante o aumento geral e a inflação criada, a hiperinflação criada. E o investidor interpreta isso como queda nos lucros corporativos, o que leva ao colapso dos preços das ações. E aí as corporações que comandam o sistema compram as ações em baixa, vende elas em alta e lucra em bilhões. Por isso que eu falei que essas empresas, por isso que eu falei que é benéfico para que todo esse caos industrial, enfim, seja gerado. Porque eles lucram com isso. Eles se beneficiam e conseguem, inclusive, pavimentar caminho para implementar as agendas deles. Simples. Né? E aí, quais são as prováveis respostas dos políticos e dos governos quanto à crise econômica? É de reduzir ainda mais os impostos para as empresas fomentadoras do desenvolvimento, e etc, etc. Só que isso acaba não tendo efeito, porque isso não resolve o problema. Porque o problema não tem a ver com essa questão do imposto, o problema tem a ver com a questão da cadeia de abastecimento e desses processos econômicos que eles vão criando. Né? E aí, o que acontece? Aí, e na verdade isso incrementa o nível da dívida. Na realidade, isso incrementa o nível da dívida. E aí o que acontece? Aí
quando isso não resolve, o que eles fazem? Eles começam a reduzir os gastos do governo, principalmente quando você tem um avanço da dívida externa. Por isso que eu comentei lá atrás, inclusive no episódio anterior, que quanto mais os governos vão ficando externamente endividados, corre um sério risco deles irem cortando os auxílios e reduzirem os benefícios. Que é isso que eles vão se virar a fazer e vão tentar, e já estão tentando, na verdade, principalmente no setor de previdência social, no setor de saúde e educação, mas principalmente no setor de previdência social. Você viu aí nos últimos anos essa realidade acontecendo, né? Isso gera impactos severos na qualidade de vida da população. Aí você tem um outro processo que o Federal Reserve, os bancos centrais similares, começam a realizar o quantitative easing, que é quando eles começam a injetar o dinheiro nas empresas em falência e na economia. Só que é numa economia que não tem demanda, não está tendo uma demanda cada vez menor por conta do que eu acabei de falar, porque as pessoas, as empresas estão comprando menos. Numa economia que não tem produtividade, porque as indústrias estão falindo, estão entrando em problemas, não estão produzindo como deveriam, e aí você vai ter uma quantidade enorme de dinheiro circulando na economia. E é isso sem nenhum tipo de uso, sem nenhum tipo de comparação com a realidade atual econômica do mundo. E aí você vai ter mais inflação, isso vai virar uma bola de neve que vai gerar uma hiperinflação. E isso daí faz com que tudo quebre, porque a ideia é quebrar geral. Porque porque essas empresas vão, ligadas ao sistema, compram tudo e aí fazem as fusões. Depois criam monopólios para centralizar o comando de tudo, para centralizar o poder dessas questões. Aí é que está. Diante de tudo isso que eu falei, no episódio anterior e nesse até agora, na questão dos direitos trabalhistas, isso que eu não entrei nem no pior, tá? Espera quando eu começar a falar da água no final do episódio que você vai ver o que vai acontecer. Direitos trabalhistas, cortes em previdência social, em auxílios e benefícios, a questão do desemprego que eu acabei de dizer, em massa, né? A questão da hiperinflação sendo criada por eles, etc, etc, tudo isso. Fora a questão do ataque, né, que eles fazem à saúde do ser humano, com as chemtrails, com os químicos na água. Não é só agrotóxico não, tá? Não é só agrotóxico não. Sugiro você pesquisar um pouquinho melhor, que você vai ter uma surpresa bem desagradável. Como é que você faz para que bilhões de pessoas aceitem perder os empregos, aceitem perder os direitos, aceitem leis opressoras, não se revoltem contra empresas e governos, etc. Como é que você faz isso? Como é que você faz com que as pessoas aceitem ser mandadas embora sem receber nada em troca ou de qualquer forma, a justa causa, aceite o que está acontecendo economicamente nos países? A criação de uma pandemia e a instrumentalização dela. Porque todas essas questões dos direitos trabalhistas, das demissões, do desemprego, etc., as pessoas vão aceitar por conta da questão do lockdown. Então, a pandemia, o lockdown, na verdade, além de ser o anteparo para as agendas deles, é uma cortina de fumaça. Porque o que eles estão fazendo por trás de tudo é muito pior. Isso, que detalhe, tá? Detalhe. Eles vão, existe uma, eu não vou aqui, tanto é que no meu perfil, há muitos anos eu falo isso. Eles vão tentar implementar, eles vão tirar a carne bovina do mercado. Eu falava isso há 1 ano e meio atrás. Falava isso no meu perfil há tempos atrás. Alguns que me seguem sabem. Eles vão querer que a gente coma inseto. Eles vão querer que a gente more em container. Eles vão começar a falar em lockdown climático. Por que você acha que eles começaram a falar em lockdown climático na pandemia?
para limitar a mobilização das pessoas, para forçar as pessoas a viver dentro de casa a vida inteira. Entende? Porque eles vão fazer isso. Você não vai ter mais o ir e vir. Entende? Por isso que eles querem implementar esse lockdown climático. Porque eles acabam com os recursos, acabam com o meio ambiente propositalmente, né, por ganância sem querer, propositalmente, eles vão e culpam os seres humanos, porque como sempre os seres humanos é que são os culpados. E aí eles vão querer que você coma inseto, more em container, faça lockdown climático, coma carne sintética. Aí você tem alimento irradiado, é chemtrails, é água com químicos, é agrotóxicos, alimentos geneticamente, aí você tem as GMOs, que são os alimentos transgênicos, né? Enfim. E é isso. Entende? Isso, e você tem a destruição da indústria, a parada da produtividade, a questão marítima, ataque à cadeia de abastecimento e suprimento, que está continuando, porque essa questão, quando eles mesmos iniciaram a pandemia propositalmente a partir das biolabs, eles jogaram o vírus na natureza, porque você tem que ser muito idiota para acreditar, com todo respeito, tá? Acreditar nessa historinha de fulaninho comeu morceguinho e... Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Há quanto tempo não tem aquele mercado de comidas silvestres exóticas na China? Só foi dar merda agora. Ah, que coincidência, foi dar merda exatamente depois de meses da realização de simulações de uma pandemia mundial, como o evento 201, que teve a participação do Fórum Econômico Mundial. Que coincidência. 3 meses antes eles fizeram um evento de simulação de pandemia. Eles já sabiam o que ia acontecer, eles estavam arquitetando tudo. Por isso que eu digo, você tem que ser muito ingênuo para achar que foi um fulaninho que comeu um morceguinho, comeu um pangolim e pronto. Gente, pelo amor de Deus, há quantos anos existe aquele mercado ali? Nunca deu problema. Por que isso agora deu? Eles já tentaram criar o próprio sistema criou, ele tentou fazer o H1N1 lá em 2009, se eu não me engano, ser a pandemia global, não conseguiram porque faltavam certas questões a serem feitas. Tentaram fazer a outra SARS ser uma pandemia, não conseguiram. Agora eles finalmente atingiram o objetivo. E isso, que como eu falei, a pandemia, o lockdown, ele é um anteparo para tudo isso. Eles criaram a pandemia para implementar todas essas agendas junto. Isso, que detalhe, tá? As próximas, porque eu não vou dizer aqui que vai acontecer, mas eu tenho uma suspeita que eles vão criar outras. Escreve o que eu estou te falando. Existe uma chance deles criarem outras pandemias no futuro, que talvez não seja nem muito distante. Só que essas próximas que vão vir vão ser mais letais, vão ser mais perigosas. E aí, você já parou para pensar o que vai acontecer com a economia, com a indústria, com a cadeia de abastecimento e suprimento, com os comércios, com as empresas, com as pessoas, com as famílias, com o sistema financeiro? Se você tiver uma outra pandemia e ter que fazer outro lockdown, só que aquele detalhe é o seguinte: como as próximas vão ser mais letais, porque vão ser vírus mais potentes, o lockdown vai ser muito mais... Eles vão usar isso como narrativa para poder implementar lockdowns muito mais severos, que vão fazer esse daí ser fichinha. Porque se bobear, eles vão fechar até supermercado. E aí, meus senhores, vocês vão ver o que vai acontecer. O que vai acontecer. Eu não vou dizer para vocês que vai acontecer, mas é uma suspeita que eu tenho. Porque agora que eles descobriram que pandemia é uma ótima forma de tentar implementar essas agendas aí, acabou. Entendeu?